Olá, um ótimo dia, um feliz sábado para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos aqui estudar novamente a palavra do Senhor. Espero que vocês estejam amando esse livro do profeta Isaías, porque eu, particularmente, amo muito esse livro e tenho certeza que Deus está falando ao meu coração e também falando ao seu coração. Então, um feliz sábado a todos vocês. Convido vocês hoje a abrirem as suas Bíblias no capítulo 50 do profeta Isaías, já com as suas Bíblias em mãos e aberta. Também faço um apelo a você para compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também conhecer esta mensagem tão poderosa dentro do livro do profeta Isaías. Vamos a uma oração? Feche seus olhos aonde você está e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, a mim e a todos os meus queridos amigos e irmãos que estudam a Bíblia todo dia comigo, de juntos compartilharmos o teu imenso amor dentro da tua palavra. Abençoe os teus filhos onde eles estão. Hoje eu quero orar, Senhor Deus, mais uma vez pelo meu querido irmão e amigo, o irmão Irineu. Pai querido, Pai de amor, coloque a tua mão sobre ele e que ele possa recuperar a saúde o mais breve possível. Abençoe a irmã Sueli, abençoe toda aquela família, abençoe também o meu querido e amigo irmão Everton, que anda um pouco angustiado. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, toma ele também em tuas mãos, cuide dele, continue a cuidar de toda a sua família, dos seus filhos. Fique com ele, com o irmão Irineu, fique com todos os teus filhos. Abençoe também o meu querido irmão e amigo, o irmão Pita, ali de Cubatão, o irmão Moisés, cuida dele, cuide da sua família, abençoe a cada um de nós, perdoe, Senhor Deus, os meus e os nossos pecados. Fica conosco agora ao estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro do profeta Isaías, o capítulo 50, hoje, vai ser uma resposta a uma pergunta que foi feita ali no capítulo 49, no verso 14. Mas o título de hoje é Amor e Esperança para os Desencorajados. Então, vamos aqui, então, ao capítulo 49, verso 14, e depois vamos ler o capítulo 50, onde hoje Deus tem uma mensagem para nós. Mas no capítulo 49, verso 50, Sião faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu-se de mim. Aí ele fala, o Senhor responde, será que uma mulher... Tá? Aqui tem uma resposta, mas ele vai ampliar mais essa resposta no capítulo 50. No capítulo 50, ele vai ampliar mais essa resposta, dessa indagação, na verdade, não é uma pergunta, mas uma indagação de Sião. E aí, então, aqui no capítulo 50, ele vai ampliar mais essa resposta. Vamos, então, ver aqui, dentro do capítulo 50, como ele amplia mais essa ideia. Diz assim, olha só que interessante. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? A pergunta é bem retórica. Vocês estão dizendo que eu abandonei vocês? Mas, na verdade, quem me abandonou foi vocês que me abandonaram. Eu nunca abandonei vocês. Eu jamais abandonei vocês. Aí ele faz assim uma pergunta. Eu nunca deixei nenhuma carta de divórcio, eu nunca me divorciei de vocês. Eu nunca me separei de vocês, ao contrário, foi vocês que se separaram de mim. A pergunta é, onde está a carta de divórcio? A carta que eu dei para vocês. Procure ver se você vai achar. Procure em algum momento se eu abandonei vocês. Aí ele diz assim, quem é o meu credor? A quem eu os vendi? Ou seja, eu não sou aquele que vendeu vocês. Eu não vendi vocês para ninguém, ninguém tem uma carta em mãos, ninguém tem uma escritura selada dizendo que vão comprar você de volta, porque eu não vendi nenhum filho meu para pagar nenhuma dívida que eu tinha. Ou seja, eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades. Vocês é que se venderam, é vocês que se repudiaram de mim. Foi vocês que foram parar no exílio por causa do que vocês fizeram. E o que vocês fizeram? Por que razão, quando eu vim, versículo 2, quando eu vim, ninguém apareceu. Quando eu chamei,
Ninguém respondeu. Será que a minha mão se escondeu ou se encolheu tanto que já não pode resgatar você? Sabe o que Deus está falando? Apesar de vocês acharem que eu abandonei vocês, saiba que eu nunca abandonei e que ainda há esperança para vocês, mesmo indo parar no exílio. O exílio que vocês, o exílio onde vocês estão indo, tanto a tribo do norte como a tribo do sul, a tribo de Judá, sabe por que vocês estão indo ao exílio? Porque vocês é que me abandonaram, porque vocês é que saíram de perto de mim, vocês foram atrás de outros deuses. Ainda há esperança, mas por que você não responde quando eu te chamo? Por que você não me ouve quando eu clamo? Sabe, queridos, ouvindo tudo isso, eu paro para pensar um pouquinho como é a nossa situação. Observe como estava a situação de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando Deus chama Adão e Eva no Jardim do Éden, queridos, e Adão responde, Eva também responde, isso, queridos, era uma resposta dando passos do pecador ao arrependimento. Quando o pecador não dá passos, quando o pecador não responde à voz de Deus, não responde à palavra do Senhor, quando a palavra é aberta e ele simplesmente se cala, e ele não responde ao chamado de Deus, ele não responde quando Deus fala, filho, obedeça aos meus mandamentos, e ele vira as costas. Sabe o que está acontecendo? Essa pessoa está dando passos para parar no exílio, para parar no cativeiro do pecado, e quando chega lá, só pela misericórdia de Deus é que ele vai ter, então, forças para sair de lá. Querido amigo, Deus está dizendo assim, quando eu chamei Adão e Eva no Jardim do Éden, e eles responderam, era a graça alcançando um coração que havia caído em pecado. É isso mesmo. Talvez eu esteja falando para alguém que diz assim, no Antigo Testamento, o povo era salvo pela lei. Queridos, é mentira. Em nenhum momento o povo de Deus foi salvo pela lei, sempre foi salvo pela graça. E aqui a Bíblia está dizendo que eles foram salvos pela graça, quem? Adão e Eva. Adão e Eva foi salvo pela graça lá no Jardim do Éden. O início da restauração passa por você ouvir a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, respondendo ao chamado, você, infelizmente, está endurecendo o seu coração. Só que Deus diz assim, filho querido, quando você for parar no exílio, se você ouvir a minha voz, eu tiro você de lá. Vocês estão duvidando do poder da minha mão? Vocês estão duvidando do poder que tem em Deus? Aí ele vai falar aqui como o seu poder está em destruir também. O poder de Deus está em restaurar, mas o poder de Deus também está em destruir o mal. Por quê? Porque Deus não passa a mão na cabeça de quem pratica maldade, de quem é desobediente. Deus é pai, como um pai, ele quer sempre corrigir o seu filho, e ele o faz por amor ao seu próprio nome, apesar de, às vezes, eu e você não merecer. Apesar de nós não merecermos, ele o faz. E aí, então, queridos, aqui no versículo 4, há o cântico do servo. O cântico do servo vai do verso 4 até o versículo 9, e ele vai falar, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei ou retraí. Ofereci as costas aos que me abatiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam. Olha só que interessante. Enquanto uns viram as costas, Deus se apresenta para salvar. Quem é ele? Jesus Cristo. Queridos, que fantástico, que maravilhoso. Enquanto você, às vezes, está virando as costas para a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, eu dei o meu único filho, aquele quem eu tanto amo, para resgatar aqueles que viram as costas para mim. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê isso claramente quando a Bíblia diz ali no livro de João, capítulo 1, verso 11, que Deus diz assim, eu vim para os que eram meus, e os meus me rejeitaram. Mas aí Deus foi e ainda encontrou pessoas aceptíveis ao Evangelho, aceptíveis à voz de Jesus quando Jesus pregava. E se você está todos os dias estudando a Bíblia comigo,
aqui no meu canal, hoje, ou talvez mais tarde, ou talvez em outros dias, saiba que se você está ouvindo, é porque você está dando passos para o arrependimento do seu pecado. E Deus, então, está acolhendo você. Porque como Jesus não virou as costas para os pecadores, se você hoje está aqui ouvindo esse vídeo, é porque você também não está virando as costas para a voz de Deus. E se você não está virando as costas para a voz de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas mesmo quando o ser humano vai parar no exílio, quando nós vamos ali para o capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel começa a oração, uma oração fantástica, maravilhosa, e ele se inclui como os pecadores. Senhor Deus, nós nos arrependemos porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo. Senhor Deus, Daniel se inclui como os pecadores, e Deus ouve a oração, e Deus, então, retira o remanescente do exílio da Babilônia. Olha que fantástico, queridos. Então, a Bíblia está dizendo aqui que ainda quando o pecador vai parar no exílio, ainda há esperança. Ainda há esperança. E aí, queridos, a parte final, no versículo 10, Isaías agora faz um apelo. Agora é o profeta falando. E o profeta fala assim: quem de vocês temem o Senhor e ouve a voz do meu servo, aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Quem é esse servo? Jesus Cristo. Quem é esse servo para quem Isaías apela? É o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim: do mesmo jeito que não deram ouvidos para Jesus, aliás, que não deram ouvido à voz agora e foram parar no exílio, quando Jesus vier, quando Jesus estiver aqui, vão fazer a mesma coisa, vão virar as costas. Mas você que está ouvindo agora, ele diz: voltem e temam o nome do Senhor. Isaías apela para que ele possa encontrar um servo, uma pessoa que possa servir ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, Deus também apela ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido filho. Entrega o seu caminho ao Senhor, querida filha, querida serva de Jesus. Confia nele. Ouça a voz de Deus através da palavra. E seja cumpridor e não somente ouvinte da mesma, porque aqueles que só ouvem e não praticam são semelhantes a uma casa feita na areia. Vem a tempestade e a tempestade leva ela embora. Você precisa ter a sua vida firmada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um feliz sábado na presença de Deus. Amém.